Olá, sou Gabriel Suns e eu vim apresentar hoje um artigo feito juntamente a Nayara Lauriani, estudante de doutorado em administração pública na UFV, e o Odemir Baeta, professor de administração na UFV. O artigo é intitulado Empreendedorismo Acadêmico no Brasil, uma análise da literatura científica segundo os níveis institucional, organizacional e individual. Ele será apresentado para o CMA de 2023 na área de gestão da inovação. O artigo surge principalmente da perspectiva de umas tendências mais fortes nas políticas de ciência, tecnologia e inovação, é do avanço e o estímulo à comercialização de pesquisas públicas com a finalidade de complexificar a cadeia produtiva e alcançar, assim, desenvolvimento econômico, né? E um dos fenômenos que está dentro desses estímulos é o estímulo ao empreendedorismo acadêmico e o entendimento de que o conceito de empreendedorismo acadêmico que a gente adota aqui é o fenômeno compreendido como engajamento de acadêmicos em oportunidade de transferência de tecnologia, certo? Para sua comercialização. E esse fenômeno é constituído principalmente por três níveis, ou três camadas, né, elencados por Scuti no artigo de 2019, que é a camada institucional, organizacional e individual. Como essa conceituação ela já é consolidada, né, essa conceituação das camadas na literatura internacional, nosso objetivo aqui é trazer essa perspectiva para servir de lente de observação da literatura científica brasileira. E aí surge a questão orientadora. Como a literatura científica brasileira tem abordado diferentes níveis de empreendedorismo acadêmico? Então, assim, o nosso objetivo aqui é responder essa pergunta. E aqui a gente tem a definição do que seriam os três níveis, né, essas três camadas. O nível institucional são os aspectos que constituem as condições de transformação do conhecimento de base científica, principalmente os elementos de políticas públicas de nível federal, certo? De ambientes regulatórios, numa perspectiva mais macro. O organizacional está muito ligado às diretrizes, estímulos e políticas internas à ICT, enquanto o individual é a observação da participação do acadêmico em si, os fatores que influenciam ela. Então, para atender, né, o objetivo principal, a gente propôs uma revisão sistemática integrativa nos moldes elencados por Botelho, Cunha e Macedo, com o objetivo de integrar e trazer a ótica dessas três camadas à literatura científica brasileira de empreendedorismo acadêmico. Os bancos de dados utilizados são o SPEL e o Cielo, e os descritores são todos aqueles que pudessem englobar essa temática nos artigos selecionados. Então, é o empreendedorismo acadêmico, universitário ou científico, né? Um sintoma de que essa literatura ela não é integrada é que a utilização do termo empreendedorismo acadêmico para determinar esse tipo de fenômeno não é consolidado. Então, por isso que você tem que ter essa preocupação com outros descritores. Inicialmente, a gente começou com uma amostra de 152 artigos, né? Passamos aí a ler o resumo, o título e a palavra-chave, eliminando alguns. Né? Os pré-selecionados foram 48. Então, nesse sentido, a gente conseguiu, no primeiro momento, eliminar 104 artigos que não tinham a ver com o nosso conceito adotado de empreendedorismo acadêmico. A partir disso, fizemos uma reunião de orientação, discutimos alguns outros aspectos ligados a esses artigos e eliminamos mais 11. E aí, desses 37 que sobraram, fizemos a leitura e o fichamento na íntegra e eliminamos mais 3, chegando aos 34 artigos revisados. E aí a gente faz uma matriz síntese, né, desses 34 artigos revisados, buscando esmiuçar coisas relacionadas à abordagem, à temática, à problematização, certo? E principalmente, né, o que se propõe esse artigo realizado, que é a qual camada ou nível do empreendedorismo acadêmico o artigo se encontra. E a gente tem aí que na dimensão individual, o principal levantado foram as características individuais de professores ligados ao empreendedorismo acadêmico, as características individuais de estudantes ligados ao empreendedorismo acadêmico e a localização geográfica e sua influência nesses empreendedores acadêmicos. A dimensão organizacional, a estratégia de gestão que a instituição de ciência e tecnologia adota para o empreendedorismo acadêmico e o efeito do ensino e das práticas pedagógicas no empreendedorismo acadêmico. E, por fim, a dimensão institucional foram as políticas públicas e a relação entre diferentes atores com o Estado. E aqui a gente tem um detalhamento um pouquinho maior sobre esses artigos selecionados, né? A gente tem 2 artigos aí que trataram sobre a mentalidade, características, perfil, que podem ser preditores ou fatores de sucesso para o empreendedorismo acadêmico, isso ligado a professores,
né, a gente tem a mesma análise para estudantes, só que com 3 artigos, e, por fim, um artigo que quer tratar sobre a influência da localização geográfica com esse fenômeno. Aí a gente tem aqui uma evidência muito interessante, que é a esmagadora maioria, a grande maioria, ligado ao enfoque organizacional, principalmente as estratégias, políticas, resoluções normativas internas da ICT que podem estar relacionadas ao fenômeno do empreendedorismo acadêmico, né? Muito se tem esse aumento, esse grande número de artigos nesse enfoque pela facilidade de obtenção de dados que ele tem, certo? E há práticas pedagógicas de ensino e assuntos estudados, disciplinas temáticas que podem estimular esse tipo de fenômeno. Por fim, né, no nível institucional, no nível macro, a gente tem análise acerca de alguma política pública, né? A gente tem análises também que entram aqui para estudar o êxito dessas políticas, mas também tem uma perspectiva crítica, principalmente ligado à política pública do Futuris, né? E também análise da relação de diversos atores macroeconômicos, principalmente os atores mercadológicos, com a inovação e empreendedorismo acadêmico. Por fim, né, tratando ali sobre as abordagens, os métodos utilizados, a gente tem um grande determinismo, assim como teve um determinismo para o enfoque organizacional, um determinismo para a abordagem qualitativa, empregando o método do estudo de caso. Ou seja, 25 artigos de todos os selecionados utilizam uma abordagem qualitativa operacionalizada pelo estudo de caso. E aí você tem 2 artigos no estudo de caso quantitativo, um artigo no estudo comparativo qualitativo, 3 artigos de estudo teórico conceitual qualitativo, 2 artigos de revisão de literatura qualitativa e um artigo de revisão de literatura quantitativa. E as nossas conclusões é que existe, sim, um gap no nível institucional e individual do empreendedorismo acadêmico. Você tem uma grande maioria de artigos no nível organizacional, enquanto esses outros 2 ficam um pouco mais negligenciados, o que é uma oportunidade para o crescimento desse campo de estudo. Uma oportunidade de maior diversificação metodológica, principalmente para métodos quantitativos, uma oportunidade de operacionalizar essa mesma pesquisa em outros bancos de dados para selecionar artigos que não conseguiram entrar aqui, né, e assim fazer uma análise mais criteriosa da literatura, e as contribuições ao avanço no entendimento da estrutura da literatura científica brasileira e apontamento de possíveis enfoques futuros, e também o início de esforço na integração de uma literatura ainda caracterizada por esforços isolados. Para terminar, aqui estão as referências bibliográficas. Eu agradeço a oportunidade e me disponibilizo para quaisquer dúvidas em relação a esse artigo ou a temática da inovação tecnológica.